certo? E no Ferguson, o tempo de cicatrização é menor, certo? Só que daí você troca uma coisa por uma chance um pouco maior de estenose. Então, como é que você faz para prevenir a estenose anal na hemorroida? Você tem que deixar essas pontes cutâneas mucosas aqui, tá? Depois um dia eu trago uma figura para vocês que mostra para a parte de dentro a mucosa do ânus, quando você tira os mamilos, você às vezes fica com umas fitinhas bem pequenas de mucosa, sabe? Porque às vezes o cirurgião quer tirar todas as hemorroidas, né? E acaba deixando as pontes muito pequenas. E isso aí acaba gerando a estenose depois, porque a fibrose, né, o tecido cicatricial, acaba tendo que fechar a maior parte do ânus, tá? Certo? Tá? Então, essas são as duas técnicas basicamente que o pessoal usa. Tem técnicas mais sofisticadas de hemorroidas, assim, tem outra que chama Whitehead, etc e tal, mas as mais utilizadas pelos coloproctologistas são essas duas mesmo, sabe? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Tá bom? Beleza, prof. Tá certo? Obrigada. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma técnica, tá? Também mais para ilustração, porque isso vocês podem ver no hospital ou escutar falar, que é essa PPH. Essa PPH, que é essa anopexia anorretal, ela parte de um princípio teórico muito interessante, que a hemorroida é uma protrusão anormal de tecido normal. Então, o que você pode fazer? Com esse staple que você coloca aqui dentro, vocês estão vendo esses passos aqui, você coloca uns pontos aqui, você tem hemorroida aqui, né? Ali no períneo aqui, né? Certo? Você avança com o staple, você faz uma linha de sutura aqui, circunferencial, acima aqui da linha pectínea, você puxa a mucosa para dentro e você resseca um anel de mucosa, certo? Quando você resseca esse anel, na verdade, o que você faz é tracionar para cima o plexo hemorroidário, entende? E nessas horas, você corrige o prolapso hemorroidário, tá? Então, essa técnica veio com uma grande, assim, como uma grande solução para a cirurgia de hemorroida. Por quê? Porque ela iria evitar a estenose anal, certo? Que a Madison, que a Ferguson tem, certo? Você ia evitar essa dor no pós-operatório, porque você ia fazer um trabalho acima da linha pectínea, certo? E você ia diminuir o tempo de cicatrização do paciente. Então, isso aí seria uma coisa fantástica. Mas, ao longo do tempo, o pessoal viu que essa técnica ela resolve só temporariamente as hemorroidas. Que ao longo do tempo elas prolapsam de volta, tudo de volta. E algumas pacientes tiveram uma complicação muito séria, que foi no você fazer essa sutura da mucosa aqui do reto, tá? Numa paciente do sexo feminino e puxar essa mucosa aqui para dentro do stapler, tem gente que veio parede da vagina junto e acabou com uma fístula retovaginal, que é um problema extremamente difícil de resolver. Então, essa técnica aqui é muito menos utilizada hoje, tá? Tá certo? Mas vocês já vão ter escutado falar da anopexia no retal. Tá bom? Pessoal, estão ouvindo aí ou não? Estão escutando? Sim, prof. Tá, vamos continuar agora para essa parte final da aula aqui, né? Porque ninguém é de ferro. Muito bem, nós vamos falar agora rapidamente sobre infecções anorretais, tá? Que são os famosos abscessos perianais. O que acontece? Nessas criptas anais, que são os ossos das glândulas anais, elas podem ficar ocluídas por um debris, por trauma, por qualquer motivo, certo? Quando isso acontece, essas glândulas perianais originam abscessos, tá? Que de início vão começar aqui no espaço intersticiano e podem se disseminar para qualquer lugar do períneo, certo? Elas podem se disseminar, geralmente elas se disseminam por espaço perianal, que é esse número 5 aqui, mas podem ir para a fossa esquirretal, podem ir cranialmente aqui também. Esses aqui são os abscessos perianais. São doenças extremamente frequentes, que cursam com uma dor anal lancinante. E como é que você diferencia um abscesso perianal de uma hemorroida externa trombosada? Quem arrisca um palpite? Porque as duas têm dor anal, né? Qual que é a diferença? Né? O abscesso... Hiperemia, prof. Exatamente. Talvez, Hiperemia, calor local importante, certo? Calor local importante. E síndrome infecciosa que o paciente pode ter, certo? Tá? Então, na verdade, essa hiperemia e essa dor do abscesso, você vê que aqui é um abscesso, uma coisa que está pelando de quente. Enquanto que a hemorroida trombosada, embora dolorosa, é uma coisa bem mais limitada e aquele roxinho que você vê debaixo da pele. Então, não tem como se confundir, certo?
as duas têm dor anal importante, né? Tá? Então, esse abscesso... Oi? Desculpa interromper, tem gente pedindo para entrar, não sei se tem a sala de espera aí ou não. Engraçado, não vi aqui. Vejamos aqui. Deu aí? Eu acho que agora está todo mundo, né? Acho que sim, prof. Então tá bom. Muito bem. Então, isso que acontece, né? Então, é uma situação extremamente frequente que geralmente acomete homens entre 30 e 50 anos, mas pode acometer com qualquer pessoa, qualquer faixa etária, etc e tal. Tá? Então, você vai examinar esse ânus desse paciente, você vai ver que tem uma questão de supuração mesmo, né? Um vermelho extremamente doloroso que pode estar flutuando ou não. Tá? Certo? Então, mais uma vez, né? Os abscessos criptoglandulares, que se originam aqui nas criptas anais, eles podem ser, a infecção pode ir aumentando, se formando, e ela pode ir para o espaço perianal, que é esse aqui de baixo, né? Para o espaço esfinteriano, para o espaço submucoso aqui mais alto, é mais raro, e supraelevador, que também é mais raro. Então, a imensa maioria vai vir aqui para baixo, ou o espaço esqueletal, que é essa gordura aqui de baixo. Na verdade, eles misturam um pouco, né? Você, quando vai drenar um abscesso, você sabe que ele está por ali, né? Você não vai conseguir ter essa definição anatômica perfeita, a não ser que você faça uma ressonância magnética desse paciente. Na imensa maioria dos pacientes, você está autorizado a drenar sem exame de imagem nenhum. Simplesmente você faz o diagnóstico clínico e está autorizado a tratar esse paciente sem protelar o diagnóstico, certo? Tá? Então, geralmente, é isso aqui que você vê, né? Um ânus inflamado, né? Certo? E extremamente doloroso. Tá? Então, você vai fazer uma incisão aqui, vai drenar ele pela pele. A não ser nas raras exceções que você não tem nada aqui na pele, a pele perianal é totalmente normal, e você, no toque retal, sente uma massa no reto distal, extremamente dolorosa, daí você tem que fazer uma ressonância para ter certeza, e você vê um abscesso no espaço supraelevador, quer dizer, acima do músculo pubo-retal aqui, tá? Daí você, se não tem nenhuma extensão aqui para baixo da pele, você está autorizado a drenar esse abscesso para dentro da luz do reto. É uma situação de exceção, tá? A imensa maioria das vezes você não precisa fazer isso, né? Você drena ele para a pele aqui mesmo, certo? Tá? E você só precisa de antibiótico nos pacientes mais graves ou se tem uma celulite muito grande ao redor dessa supuração. Então, o tratamento do abscesso perianal, qual é? Quem sabe? Basicamente é o que você vai fazer com todos os abscessos que encontrar na tua vida? Drenar, tá? Esse abscesso aqui não é diferente, tá bom? Então, o tratamento básico, uma vez que você está seguro do diagnóstico, é realmente incisão e drenagem, tá? Se você vai fazer com hack anestesia, se vai fazer com local, isso aí é indiferente, certo? Tá? Geralmente a gente coloca um Drenin de Penrose ali, como vocês aprenderam na aula ali, né? Um Drenin de Penrose, ele fica ali no abscesso, certo? Fica por 1 ou 2 dias até terminar de sair o que tem para sair de debris ali da ferida cirúrgica ali, né? Tá bom? Tá? Muito bem. Só que o abscesso no retal, ele tem uma peculiaridade em relação a todos os abscessos. Os abscessos que a gente drena, uma foliculite, do que for, a imensa maioria deles, ele cura, certo? Drenagem de abscesso significa cura na imensa maioria. Só que na fístula perianal, por ele ter essa origem aqui nessa cripta, que às vezes não fica bem limpo esse espaço, tá? Ele pode evoluir para uma condição crônica, chamada essa fístula em ano ou fístula perianal. Fístula perianal é um abscesso perianal cronificado. Então, o que esse paciente vai falar para você? Ele vai ter uma história, na imensa maioria das vezes, de um abscesso que ele teve, que drenou um monte de pus, depois aquilo melhorou, porém não curou de todo. Ele continua tendo dor anal, porque aquilo ali pode juntar um pouquinho de pus, tá? E 6 semanas depois, mais ou menos, ele vai ter um buraquinho na pele perianal. O que é esse buraquinho? Na verdade, é o orifício externo de um trajeto que comunica isso aqui
com a linha pectínea ali, com o hósteo de uma glândula, de uma cripta anal, certo? Na linha pectínea, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu não dei muita bola para essa classificação aqui, só para vocês entenderem. Então, é um trajeto, um caninho, um túnelzinho que tem aqui, que vem daqui até aqui. Então, se você passar um probezinho, ele ali por aquele buraco ali, como tem desse paciente, ele vai sair lá na linha pectínea, certo? Tá? E isso aí é a fístula perianal. Isso aí incomoda muito o paciente, porque por esse orifíciozinho aqui, sai sangue, sai pus, aquilo ali se fecha um pouquinho, esse orifício, ele junta um abscesso, e daqui a pouco ele drena sozinho, etc. E tal. Então, é uma condição extremamente incômoda e que não resolve sozinho. Precisa de intervenção para isso resolver. Precisa de cirurgia para tratar a fístula perianal. Tá? Oi? Alguém está falando alguma coisa aí? Nada, para deixar mais bonitinho. Então é isso. Tá? Essa classificação de paros é só para você ter uma ideia de que as fístulas não são iguais. Quanto mais esfíncter ela pegar, ela englobar esse trajeto, mais difícil de fazer o tratamento dela. Existem fístulas que são chamadas fístulas em ferradura, que envolvem o ânus, certo? Que o trajeto tem um orifício de um lado, tem mais do que um orifício externo, tem um trajeto grande no ânus que está comprometido, são extremamente difíceis de tratar, inclusive para os coloproctologistas. Tá? Mas a imensa maioria das fístulas que a gente vai ver são fístulas perianais simples que acometem uma pequena porção do esfíncter. Então, esse trajeto, ele atravessa pouco esfíncter e você vai tratar a maior parte das suas fístulas por meio de uma operação chamada fistulotomia anal, que eu vou mostrar para vocês logo. Tá? Não dei muita bola para essa regra de Gutsal aqui, só uma ideia para você saber onde está o orifício interno da fístula, tá? Porque às vezes você tem um pouco de dificuldade em deixar aquilo, e o orifício interno, a localização dele, é importante para o tratamento da fístula. Tá? Então, essa outra foto aqui mostra para vocês como é que você trata uma fístula perianal. Tá? Então, você passa esse probe, tá vendo? Você imagina um buraquinho que tem ali, né? Você introduz o teu probe, ele sai sozinho aqui, você não precisa forçar. Tá? Esse orifício interno está aberto, certo? Porque a fístula nada mais é do que um trajeto epitelizado, tá? Que comunica a pele perianal com o ósseo da cripta, na qual se originou o abscesso ali na linha pectínea. Então, quando você passa esse probe, né, você vai fazer o quê? Você vai abrir esse trajeto, você vai pegar o bisturi, vai incisar isso aqui até o final, aí você vai, né, seccionar um pouco do esfíncter, certo? Aí vai ter aquele trajeto da fístula aberto, você vai curetar aquele trajeto, limpar, se precisar cauterizar alguma coisa, vai cauterizar, e aquela fístula vai cicatrizando por segunda intenção. Eu não preciso dizer que essa ferida custa bastante para cicatrizar, mas resolve o problema da fístula, tá? Tem alguns pacientes, quando o orifício, por exemplo, nesse caso aqui de baixo, tá? Que vocês estão vendo essa fístula aqui, o pessoal está acompanhando a aula aí ou não? Está dormindo? Bem? Oi? Estamos, Tá prof, ouvindo, tudo né? certo. Tá. Nesse aqui que é bem longe da pele do ânus, geralmente, quanto mais longe da borda anal, tá? A fístula, mais esfíncter externo, principalmente, ela engloba. Então, uma fístula como essa aqui, você não pode simplesmente abrir todo o trajeto, porque daí você vai seccionar muito esfíncter e vai acabar gerando incontinência nesse paciente, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu estou colocando essa regra aqui, que ela é uma regra também mais ou menos relativa, você nunca vai saber, né? Você só vai ter uma ideia. Se a fístula tem mais do que 30% do aparato esfinteriano envolvido nela, você é obrigado a fazer ela em 2 tempos. 2 tempos. Então, no primeiro tempo, você abre a pele, você abre essa gordura que tem aqui, e você passa um reparo na parte muscular, aqui no esfíncter do ânus, pelo esfíncter interno aqui, que ele fica para fora. Assim. Uma coisa meio estranha isso aqui, tá? Mas isso aqui chama-se seton ou sedem. Essa técnica, o que ela faz? Você pode fazer ela de 2 formas. Ou você faz uma técnica que você aperta o esfíncter, tá? Com essa argolinha que você colocou nele. Você aperta ele firmemente. Daí ele, em 2 semanas, mais ou menos, ele faz uma fibrose,
no local do esfíncter ali, ele vai fazer uma isquemia e uma fibrose ali. Aí, quando você vai levar o doente de novo para o centro cirúrgico e cortar aquele esfíncter que está englobado pelo teu cetom, ele não vai, os caminhos não vão separar de uma vez. Por quê? Aquela fibrose que fez vai separar, vai manter eles, vamos dizer assim, quase que juntos ali, e o paciente não vai ter incontinência no final das contas. Tá? Essa é uma das técnicas. Eles dizem que pode ter um pouco mais de recorrência com essa técnica em relação a essa segunda técnica que também envolve o reparo esfincteriano, que é um cetom de drenagem. Como eu coloquei aqui, secção ou drenagem. Tá? Então, eu expliquei para vocês o que é o de secção. O de secção é quando você deixa esse reparozinho, como está aqui laranjado, apertando o esfíncter, tá? Ou quando é de drenagem, ele fica um tempo mais longo e frouxo no esfíncter. A ideia é a mesma, que ele vai fazendo uma fibrose ao redor do esfíncter, e a hora que você separar o esfíncter, os cabinhos não se separam totalmente e o ânus não fica incontinente, certo? Então, essas duas técnicas servem para fazer uma fibrose ao redor do músculo esfíncter, né? O músculo esfincteriano, e impedir que quando você seccione o esfíncter, o paciente fique incontinente. Vocês estão vendo que fístulas anais altas, ou chamadas fístulas anais complexas, são um problema difícil de resolver. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia que alguns pacientes precisam de 2 tempos cirúrgicos. Mas a imensa maioria, mais de 80% das fístulas, podem ser tratadas por meio de fistulotomia simples. Tá? Existem outras alternativas de tratamento que o pessoal está usando, tentando fazer uma coisa mais moderna que simplesmente abrir essa fístula, que, como vocês podem entender, essa fístula, como essa de baixo aqui, é extremamente incômoda para o paciente, certo? Eles estão tentando ter outras soluções melhores, né? Eles tentam, por exemplo, cola de fibrina, colocar no orifício aqui, mas o problema é que você colocar cola de fibrina num espaço infectado, você pode gerar um abscesso grande também, certo? E também depois tem uma chance grande de recorrência da fístula. Então, essas técnicas tradicionais aqui, por mais que elas sejam incômodas para os pacientes, são as que melhor resolvem mesmo. Tá? Tá bom? Eu vou passar, então, agora para as fissuras anais, tá? Já está acabando, sei que o pessoal está cansado. Bom, fissura anal. O que acontece? A fissura anal, ela é uma situação que ocorre também com a passagem de fezes duras e esforço evacuatório grande, tá? Tem muito paciente que no que fez cirurgia de hemorroida, que não tem mais aqueles coxins hemorroidários para amortecer a passagem das fezes no canal anal, podem desenvolver um ferimento na anoderme, tá? Que ele vai até os esfíncteres, né? O esfíncter interno e externo, que são as fissuras anais, tá? Certo? Elas se situam distalmente ali à pectínea, sendo assim, elas são extremamente dolorosas. Só que a fissura anal, diferente do abscesso anorretal e da hemorroida externa trombosada, só dói mesmo no momento da evacuação. Por daí, o esforço que faz a passagem das fezes ali naquele lugar que está aberto, ali naquela pele aberta, a própria passagem das fezes é extremamente dolorosa. Então, aquela dor que o paciente tem na evacuação, aquilo ali acaba gerando um esfíncter, um espasmo maior ainda do esfíncter interno, que é involuntário, certo? Mais dor, mais espasmo, dificultando, então, a cicatrização da fissura, porque quando você tem mais espasmo, as fezes passam mais trauma. Então, aquele ciclo vicioso vai se perpetuando, certo? Tá? Então, as fissuras anais, você tem ela de 2 apresentações clínicas que existem, tá? Primeiro primeiro é a fissura anal aguda, certo? A fissura anal aguda, então, é quando ocorreu essa solução de continuidade, tá? Aí você ainda não tem esse ciclo do espasmo tão forte. Aí você pode tentar tratar ela com várias coisas. Por exemplo, pomada de dinitrato de isosorbida a 1%, ou nitroglicerina. Eu mando manipular assim, dinitrato de isosorbida tópico 1%, traço 30 gramas. Aí
na farmácia de inovação, eles fazem um tubinho de pomada assim, que o paciente passa meia hora antes de ir no banheiro. Além disso, você dá um suplemento de fibras para suavizar as fezes, certo? Pede o paciente não usar muito papel higiênico, né? E tomar bastante líquido, comer bastante frutas e verduras, e assim por diante. E se as fezes passarem suaves, né, pelo canal anal, aquela fissura pode cicatrizar, tá? Tem uma outra coisa que eu não falei, também quero lembrar vocês em relação à localização das fissuras anais. Tá? Isso aqui eu tinha esquecido de mencionar. As fissuras anais, elas se localizam quase sempre na linha média posterior do ânus. Por quê? Porque o ânus, ele é elíptico, assim. Ele não é circular, ele é elíptico. Nessa parte da fissura da linha média posterior, tanto nos homens como nas mulheres, é a parte de maior tensão, porque ela se insere na ráfia mediana ali, né, no cóccix, ali, na ponta do cóccix ali, certo? Então ele fica meio elíptico assim, e essa parte aqui que tem a maior tensão. Então geralmente é ali que parte a pele perianal. Nas mulheres, em 10% dos casos, ou até um pouquinho mais talvez, a fissura anal pode estar localizada na linha média anterior também, certo? Tá? Mas ou ela está na linha média posterior ou na linha média anterior. Fissuras anais situadas nas partes laterais do canal anal, tanto em cima quanto embaixo, você pode desconfiar de causas específicas de fissura anal. Por exemplo, doença de Crohn, sífilis, tuberculose e assim por diante, certo? Tá? Então, isso sobre fissuras anais. Quando esse ciclo de espasmo do esfíncter interno se perpetua, a fissura anal começa a gerar uma papilite hipertrófica e um plicoma sentinela, gerando então a tal da tríade da fissura anal crônica que está nesse slide anterior aqui demonstrado, que é um plicoma sentinela, uma pele que fica ali para fora do ânus, a fissura anal, e logo embaixo você vê o esfíncter tanto interno como externo aqui, o surto interesfincteriano está mais ou menos nessa altura aqui, certo? Tá? E uma papila hipertrófica, certo? Isso aí vai requerer uma operação para você poder tratar, porque isso aqui é difícil de cicatrizar com pomada, com tudo mais. Então aí você vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia também consagrada, que se faz há muitos anos e que tem um resultado muito bom, que é a esfincterotomia lateral do terço distal do esfíncter interno do ânus. Lembra que o esfíncter interno está com um espasmo? Então, como é que você faz isso? Você vai na parte lateral do ânus ali, né? Abre a mucosa, disseca aqui com o sucto interesfincteriano, repara o esfíncter interno e secciona uma pequena parte dele, mais ou menos 30% do esfíncter interno. Quando você faz isso, você diminui o tônus do esfíncter interno, que é o principal responsável pela continência, né? O tônus basal diminui, a continência permanece, você não fica incontinente, mas com o ânus um pouco mais relaxado, ocorre daí cicatrização da fissura ao longo de 1 ou 2 semanas, certo? Essa técnica consegue fazer cicatrizar as fissuras em mais de 90% dos pacientes, e alguns podem ficar com uma pequena incontinência para flatos, mas isso também é incomum. Uma técnica muito boa, bem tranquila de fazer também. Uma cirurgia interessante essa, tá? Que a gente faz os pacientes aí, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, uma pequena pincelada sobre cisto pilonidal, né? É só para lembrar para vocês que é uma doença. Quem já escutou falar disso? Já tiveram alguma disciplina essa matéria de doença pilonidal ou não? Hein, pessoal? Alô? Não, prof. Não tiveram nada, né? Então, essa doença pilonidal, vocês vão ter ela extensamente na cirurgia ambulatorial. Eu dou algumas aulas também na ambulatorial, também é uma disciplina muito boa. Então, vocês lembram que a doença pilonidal, o que é? Quando você tem na fenda interglútea, tá? É onde se encontram os dois dimídios. Às vezes, um pouco de pele na fenda interglútea fica sepultada, fica embaixo da fenda interglútea, um pouco de epiderme. Nessa epiderme, que está aqui embaixo da fenda interglútea, começa a crescer pelo e ter debris. Isso aí pode gerar um abscesso. Tá? Esse abscesso está perto do ânus, mas ele está logo atrás do cóccix ali.
Tá? Então, isso aqui é para fazer diagnóstico diferencial com um abscesso perianal. O ânus está livre. A doença, o abscesso dele está embaixo do cóccix. Geralmente é um paciente hirsuto, como vocês estão vendo ali, né? E esse abscesso também, o tratamento dele é drenagem. E a condição crônica da doença perineal é uma coisa que é assim, esses furinhos que ficam na linha média aqui da sulco interglúteo. E depois vai ter uma cirurgia para retirar isso aqui, tá? Certo? Então, isso aqui é um dos importantes diagnósticos diferenciais do abscesso perianal, tá? Então, isso aqui é um abscesso também que pode ser tratado, né, com incisão e drenagem, tá? A gente vai estudar isso aqui mais profundamente na cirurgia ambulatorial, eu só quero dar uma introdução como diagnóstico diferencial, tá bom? Além do que, a última doença que eu vou falar, uma palavrinha bem rápida, são os condilomas, né? Os condilomas perianais. Os condilomas perianais, tá? São advindos do HPV, obviamente, né? Certo? Então, os subtipos podem ser o 6 e o 11, né? Geralmente isso aqui não são neoplásicos, e o 16 e o 18 são os que causam câncer também do canal anal, câncer do colo de útero e assim por diante, certo? Então, isso aqui é uma entidade de transmissão sexual, né? No ato sexual, e o tratamento disso aqui é você fazer a excisão dessas verrugas e cauterizar elas, né? Então, o que acontece? É difícil você conseguir erradicar elas todas, certo? Além do que, quando você faz a excisão e cauterização, geralmente o paciente não muda os hábitos dele, né? Então, ele continua com os mesmos parceiros, etc e tal, então acaba pegando novamente. Então, a recorrência é muito grande. Então, isso também é um dos diagnósticos diferenciais das doenças oroficiais, né? Os chamados condilomas perianais. Inclusive, existe uma variação dos condilomas, que são um condiloma gigante, tá? Que é um condiloma enorme aqui, doença de Bosch-Lochten, que você tem que fazer uma cauterização extensa da anoderme aqui, certo? Tá? Isso aqui é mais uma doença, então, que tem aqui no períneo. Tá certo? O tratamento é feito por meio de eletrocauterização. Eu acho que de slide seria tudo isso aí que eu ia ter. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, gente? Querem conversar mais alguma coisa comigo? Aproveitar aí. Quem quer fazer alguma pergunta aí, aproveita. Estão ouvindo? Estamos sim, prof. Eu acho que estou tranquila. Essa questão aqui eu deixei, eu fiz os slides da regra de Goodsall, tá? E dessa classificação de Parkes aqui. Isso aqui não tem tanto interesse, assim, é uma coisa mais de decoreba, assim. A única coisa ruim é que essa fístula de Goodsall, o pessoal gosta de perguntar em prova de residência, sabe? Mesmo em prova geral. Então, ela é só uma orientação para você saber onde é que vão estar os orifícios internos de uma fístula perianal, tá? Porque quando você vai passar aquele probe, uma das coisas que você tem que cuidar é não fazer um falso trajeto, certo? Tá? Então você quer passar o probe exatamente pelo trajeto da fístula. Então, se você tem uma fístula anterior, tá? Anterior no reto, você lembra que o paciente está com as pernas para cima, aqui a linha isquiática, aqui o tubo isquiático está de um lado, o tubo isquiático está do outro, as pernas estão para cima aqui, tá? Aqui é anterior e aqui é posterior, né? Então, você tem que, quando as fístulas são anteriores, elas são retas, certo? Tá? Elas vão para a cripta anal mais próxima delas, certo? Então, você pode passar teu probe reto. Porém, se ela tiver a mais de 3 centímetros da margem anal, é provável que o orifício interno dessa fístula seja na linha média posterior. Entende? Enquanto que todas as fístulas perianais, que o orifício externo está posterior no ânus, o orifício interno está na linha média posterior. Entendeu? Certo? Uma coisa um pouquinho mais confusa, mas acho que dá para entender. Então, as fístulas perianais anteriores, elas são retas, certo? E as fístulas perianais posteriores, elas são curvas. E as fístulas perianais anteriores, elas só vão ser curvas se o orifício externo tiver a mais de 3 centímetros da margem anal, tá? Certo? Isso aqui é uma coisa mais de decoreba, assim, né? Só para vocês. O pessoal gosta muito de pedir em prova, isso aqui, prova de residência, infelizmente, tá? E essa classificação de Parkes, que eu pulei um pouco aqui também, só os 4 tipos de fístula, é só para vocês entenderem que quanto mais esfíncter a fístula engloba, mais difícil é seu tratamento,
tá? Certo? É só um conceito que eu quero passar para vocês, né? Então, geralmente, essas fístulas aqui, interesfinteriana e transfinteriana baixa são as mais comuns, tá? E essas duas a gente trata com fistulotomia simples, tá bom? Tá? Prof, acho que tem uma pergunta ali no chat. Tá bom. Essa pergunta foi muito boa. João, agradeço a tua pergunta, tá? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem. Quando você faz uma hemorroidectomia ou uma fistulotomia, o paciente demora 1 mês para cicatrizar aquela ferida. Em 1 mês aquilo sangra, vaza, etc. O paciente pode evacuar a hora que ele quiser, entende? Inclusive, na hemorroidectomia, ninguém faz lavagem, ninguém faz nada disso. As fezes passam. Inclusive, quando a ferida está aberta, a chance dele ter um abscesso é menor, porque a ferida está aberta, ela está drenada, entende? Então, se eu tivesse que apostar num paciente qual dos dois vai ter abscesso, um Ferguson ou um Milligan Morgan, com absoluta certeza o Milligan Morgan tem uma chance menor de ter uma infecção, tá? Porque ela está toda aberta. Então, o paciente pode evacuar tranquilo, tá? Depois faz higiene normal, tudo. A única coisa é que, tanto numa técnica como na outra, a primeira evacuação dele é extremamente dolorosa. O que acontece com o paciente é que ele morre de medo de ir no banheiro, certo? E nessa hora o que acontece? Se o paciente retém as fezes no reto, João, você que está aí, né? Você que fez a pergunta, correto? Está escutando? Hein? Estou, professor. Tá. O que acontece com uma pessoa se ela está com vontade de ir no banheiro? O que aconteceu com você quando você teve com vontade de ir no banheiro e não pôde ir no banheiro naquela hora? Você prendeu as fezes do reto. Qual foi a consequência desse ato? Hein? Sim, professor. Não, você sabe. Todos sabem. Todo mundo passou por isso. As fezes ficam duras. Quando você está com vontade, você enche a ampola retal. A ampola retal distende, você tem você sente aquela vontade de evacuar, certo? A ampola retal está cheia. Se você retiver as fezes no reto por algumas horas, a água das fezes vai sendo reabsorvida pelo reto. Elas vão ficando cada vez mais secas. Fezes secas significa mais difícil delas saírem. Entende? Então, quando você prendeu o cocô, né? No dia seguinte, quando você for fazer cocô, você tem para aquilo sair embora. E se um paciente fez uma cirurgia de hemorroida, quando ele faz esforço evacuatório, a dor dele é terrível. Então, você até incentiva o paciente e fala, olha, quando tiver com vontade de evacuar, pode evacuar tranquilo, tá? Pode ter alguma dor, uma pequena dor na primeira evacuação, mas se você prender as fezes, aquilo empedra e depois não sai mais de jeito nenhum. Aí tem que fazer a lavagem e tudo mais. Tá bom? Deu para entender aí? Deu sim, obrigado, professor. Prof, Oi? o Ferguson, ele faz mais estenose e mais infecção, só que o resultado final é igual ao outro? O resultado final das duas é igual. O resultado das duas é igual. Não é que a vantagem da Ferguson é que o tempo de cicatrização é menor, entende? Porque essa ferida, essa sutura que você faz no ânus aqui para hemorroida, tá? Certo? Ela tem muitos pacientes, ela faz um pouquinho de deiscência, sabe? Ela não vinga totalmente, tá? Mesmo que ela vingue uma parte dela só, como está aqui embaixo, o tempo de cicatrização para o paciente é muito menor, entende? Não fica aquilo sangrando, aquilo cicatriza, e menos cicatriz, menos dor no pós-operatório, tá? Então, por isso que a gente prefere o Ferguson, eu também prefiro, porque a cicatrização é mais rápida, entende? A Milligan Morgan demora 1 mês para cicatrizar, né? Entendi, prof. Obrigada. Tá? Tá bom? Outra coisa que pode acontecer quando você faz uma hemorroidectomia, como vocês estão vendo aqui, é você lisar um pouquinho do esfíncter, né? Então tem que ter muito cuidado na hemorroida, né? Tá? Para você secar o tecido hemorroidário do esfíncter, né? E o esfíncter ficar exposto assim desse jeito é bem interessante, assim, cirurgia, na verdade. Tá bom? Gente, vamos perguntar e aproveitar aí.
Daí que vocês entendem melhor o conteúdo. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que tem alguma coisa no chat aqui. Ah, tá jóia, então. Mais alguma coisa, gente? Senão eu vou encerrar, tá bom? Tranquilo, prof. Até Obrigada depois. pela aula. Tá, depois eu dou para vocês os PDF, tudo certinho, tá? Beleza. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, até as práticas aí, tá, pessoal?